Olá, está no ar mais um Vida em Condomínio. Você, corretor de imóveis, síndico, advogado ou morador, esse é o seu canal para você tirar todas as suas dúvidas e conhecer mais sobre o mundo dos condomínios. No programa de hoje falaremos sobre a ABNT 16280 e reformas em condomínios. Levantaremos as questões que nos foram apresentadas ao longo dos programas. A primeira pergunta vem do Valdemar de Paulínia. Por que preciso controlar as obras? Cada morador não responde pela sua unidade? Teoricamente está certo, cada um deveria tomar o cuidado para realizar sua reforma. Porém, nós sabemos que na prática, quando o síndico, quando o condomínio não controla a realização dessas obras, muitas vezes elas são realizadas sem um profissional adequado, que seria um arquiteto e um engenheiro, ou um engenheiro. Inclusive, nós vamos ter hoje, no programa de hoje, a entrevista com o arquiteto Maurício. Ele menciona, inclusive, isso, que no passado era comum que as obras ocorriam sem qualquer tipo de vistoria. Daí nós tivemos casos como aqueles que ocorreram no Rio de Janeiro, ou casos como os que ocorreram em Guarulhos, Osasco, aqui no estado de São Paulo, que deram origem àquela ABNT que nós conhecemos hoje como ABNT 16280, que trouxe mais que teve sim a ideia de regrar as condutas que poderiam ser realizadas e trazer mais segurança aos processos. Então, cada morador responde sim, Valdemar, pela sua unidade, porém o síndico é responsável por aprovar previamente a realização dessa obra, de qualquer obra, e fiscalizar essa obra. Como esse síndico ele não é um engenheiro ou um arquiteto, e mesmo que seja, é melhor que ele contrate alguém, porque ele não deve responder como engenheiro, nesse caso, ele é o síndico, para que possa fiscalizar e trazer maior segurança para o prédio. Essa é a finalidade, temos aqui no slide, do controle dessas obras. Além da questão de segurança, nós temos a questão estética. O condômino, ele quer morar num condomínio como esse primeiro. Um condomínio onde as pessoas se preocupam com a gestão, se preocupam com a manutenção. Se você verificar no nosso primeiro exemplo, nós temos uma padronização da instalação do ar-condicionado. E no segundo caso, nós temos nem as esquadrias das janelas são iguais de uma unidade para outra. Infelizmente, é isso que ocorre quando o condomínio não tem um cuidado e não tem um critério. O síndico não pode ter medo de se indispor, ele tem que ter medo de deixar o condomínio chegar nessa situação, porque isso vai influir, inclusive, no valor da unidade, e depois que uma situação dessa ocorre, depois que o prédio fica numa situação dessa, dificilmente consegue se voltar para uma situação como no exemplo inicial. Tive um caso onde o síndico quis padronizar, quis voltar às condições originais do prédio e, inclusive, ele foi condenado em um dos casos a efetuar o reparo do ar-condicionado do morador. Vou explicar. Então, ao longo dos anos, foi possibilitado aquele morador a colocar o ar-condicionado em local inadequado. A partir do momento que o síndico e o condomínio achou por bem padronizar, aquele condomínio ele foi obrigado, porém a omissão do síndico, seja o atual ou anterior, fez com que aquele condomínio tivesse um prejuízo e a justiça entendeu num caso específico que esse ar-condicionado deveria ser arcado, a modificação ser arcado pelo condomínio, ok? Valéria de São José dos Campos. Meu síndico não me deixa reformar minha unidade. Veio com uma tal de ABNT. O que é ABNT? Preciso seguir e o que ela diz. Então, a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, ela não é propriamente dita uma lei, mas ela tem sim uma força legal. Os juízes, eles acabam utilizando essa ABNT, seja ela para qualquer tipo de situação. A ABNT é uma norma técnica que tem como objetivo padronizar, trazer padrão a processos e mais segurança a processos. Então a gente encontra a ABNT até em, por exemplo, móveis, lápis de cor infantis e qualquer situação, uma cadeira, o peso de uma cadeira, como essa cadeira deve ser feita.
E isso existe também dentro do condomínio para outras situações. Por exemplo, o corrimão tem uma ABNT, o parquinho existe uma ABNT específica e nós temos uma ABNT específica para a realização de reformas dentro de unidades, que é a ABNT 16280 de 2014 e teve uma reedição em 2015. É preciso seguir e o que ela diz? Sim, Valéria, é preciso seguir sim a ABNT para trazer mais segurança dentro daquele prédio, para que os procedimentos sejam equalizados. O que ela diz? Desde 2014, na edição, ela traz no 5.1 alguns requisitos gerais para a realização da reforma. Então, você quer reformar, você vai precisar apresentar os projetos, trazer o escopo dos serviços a serem realizados, ter um cronograma dessa reforma, os dados da empresa profissional, os dados da empresa, dos profissionais e funcionários envolvidos na realização dessa reforma. E, muito importante, que exista um termo de responsabilidade técnica, que o arquiteto ou o engenheiro assinem por essa obra, se responsabilizem, não só pela obra, como pelo acompanhamento dessa obra. A comunicação ao responsável legal da edificação antes do início. Então, o condômino não deve começar uma obra e depois comunicar ao síndico. É importante, conforme aduz a ABNT, que previamente o síndico receba todo aquele material e aprove, só que o síndico não é um engenheiro, e se ele for, naquele momento ele não está agindo como engenheiro. O ideal é que ele contrate uma empresa, existem inúmeras empresas no mercado, e que dê um parecer se a obra está dentro daquele termo necessário para trazer segurança para aquele condomínio. Não obstante a necessidade de observância da ABNT e de cumprimento, existe a necessidade do atendimento à legislação vigente. Então, Valéria, você tem que seguir sim os processos na ABNT específicos para a realização de obras. O seu engenheiro ou arquiteto ele vai ter que dar entrada num projeto modificativo na prefeitura ou, se não for o caso, se for apenas uma pequena reforma, conforme estabelecer a legislação do município que você está. A ABNT, ela traz as incumbências do proprietário do apartamento ou unidade a ser reformada. Ele tem que encaminhar ao síndico, isso nós falamos e foi reeditado em 2015, encaminhar ao síndico responsável legal o laudo de reforma e documentação necessária, conforme anteriormente, contratar o profissional habilitado, que esse sim assume a responsabilidade técnica pela obra e cumprir o laudo de reforma. Então cabe ao síndico exigir e verificar se está dentro do que aquele prédio comporta e daquela situação específica. E autorizar a entrada dos insumos e pessoas contratadas para a realização de reformas, somente após o atendimento a todos os requisitos do laudo da reforma. Cabe sim ao síndico autorizar o início da obra. Então, é importante que o síndico do condomínio previamente traga para todos aqueles que ali residem e que moram o que deverá ser necessário quando se realizar uma reforma previamente, que se coloque no elevador, que se coloque no livro de atas, todas as vezes que ocorrerem assembleias, que ele especifique, coloque no assuntos gerais para que as pessoas se habituem com a necessidade de informar previamente. E esse síndico, toda vez que alguém se mudar, é importante que ele entregue um comunicado para procedimentos para a realização de reformas, se for o caso. Durante a reforma, tomar as ações necessárias quando constatada qualquer condição de risco iminente para o edifício, seu entorno ou seus usuários. Então, o síndico tem por lei o poder-dever de fiscalizar e aquele morador e aquele responsável pela obra da mesma forma. Após a reforma, o síndico tem que receber um termo de encerramento de obras. Aquele arquiteto que fez a obra na unidade tem que dar um termo dizendo que a obra foi encerrada dentro daquilo que foi proposto. E cancelar as autorizações daqueles que entraram dentro da obra. E essa documentação passa a ser do condomínio e no condomínio ela deve ser arquivada. Agora iremos para a entrevista do Maurício Enersax, que além de arquiteto, ele é síndico do condomínio. Então, temos aqui algumas situações muito interessantes da realização de obras que o Maurício vai nos mostrar. Quais são os problemas mais comuns que você encontra nos condomínios? Com relação a essa questão de obras, é justamente a falta de planejamento. Um proprietário de um apartamento começa a fazer uma obra sem o devido planejamento, sem o devido cuidado, sem a comunicação ao prédio e tal. Isso acaba trazendo transtornos aos vizinhos e ao próprio condomínio.
Essa NBR, a 16280, ela veio normatizar todo esse processo que envolve a reforma em condomínios, seja nos apartamentos ou na área comum do prédio. Então, pela NBR, você precisa ter a figura de um responsável técnico quando você tem qualquer alteração na planta ou nas estruturas que envolvem o apartamento. Estrutura civil, seja quebra de paredes, troca de aumento de aberturas internas, mudança do layout interno de uma planta, estrutura elétrica, hidráulica, de gás, tudo isso que envolve alteração nas demandas, por exemplo, elétrica. Você vai mudar um quadro de luz, aumentar a demanda elétrica no apartamento, precisa ter um responsável técnico para ver se o prédio comporta esse tipo de alteração. Eu acredito que aqueles, assim, principalmente aquele desabamento que teve no Rio, lá do municipal, aquilo foi um acelerador, foi um catalisador para que essa norma se definisse. Tá? E é justamente isso, a gente vivia num universo, numa área cinza aí, com relação a esse tipo de reforma, que é isso, as pessoas falam, eu estou fazendo uma reforma dentro do meu apartamento, que mal que eu posso fazer? Então eu não preciso, eu sei o que eu quero. Então as pessoas têm os seus deveres, têm suas responsabilidades. O empreiteiro, ele faz a função de empreiteiro, o arquiteto de arquiteto, o engenheiro de engenheiro, o síndico tem responsabilidade civil, então ele precisa conhecer e, se não tiver conhecimento técnico do termo, que é a grande maioria dos casos, contratar uma assessoria técnica para conhecer o projeto, analisar se não vai ter interferência ou não na estrutura do prédio. Então, a grande vantagem é tornar isso claro e para todos. Porque antes ninguém sabia o que ocorria, né? Agora criou-se um procedimento único e isso, num dado momento, com o desenvolvimento disso, vai tornar uma leitura simples para qualquer um. Tá? Então, acho que isso, a obra em condomínio deixou de ser um mistério, de ser um universo desconhecido de todos. As pessoas têm que entender que essa norma é um processo para melhorar a vida em condomínio, tá? A vida de todos aí da comunidade. Importante os ensinamentos do Maurício Enersax e chegamos ao fim de mais um programa. Se você tiver qualquer dúvida, mande a sua pergunta para o e-mail que aparece embaixo na sua tela, que teremos o prazer de responder nos próximos programas. Agradeço a audiência e até uma próxima oportunidade.